Novo ministro da Saúde, Nelson Teich, acaba de tomar posse no lugar de Mandetta e diz que chega com a missão de ajudar o Brasil. Ajuda aos pequenos. Caixa vai oferecer 12 bilhões de reais em linhas de crédito para microempresas. E agora é lei. As mães do DF vão poder alimentar os filhos em qualquer lugar. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A gente começa a edição de sexta-feira com uma boa notícia. O Distrito Federal não teve nenhuma morte por coronavírus nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, foram 20 mortes e 741 casos confirmados. E agora, são 370 pessoas recuperadas do coronavírus aqui no DF. No país inteiro, o número passa de 30 mil contaminados e mais de 1.900 mortes registradas. E acaba de tomar posse agora o novo ministro da Saúde, o oncologista carioca Nelson Teich. Ele reafirmou que não haverá mudança brusca no combate ao coronavírus. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado, já com a gente por aqui. Já tem alguma prioridade estabelecida aí, Renata? Boa tarde. Olá, Rodrigo. Muito boa tarde para você. Uma ótima sexta-feira para todos que estão aí nos acompanhando. O ministro falou que o foco são as pessoas, né? As pessoas é que precisam realmente, essa atenção tem que estar voltada para elas. A cerimônia terminou agora há pouco, contou com a participação de vários ministros. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta também estava lá fazendo aí essa transmissão de cargo, né? Ele, inclusive, foi o primeiro a falar, agradeceu ao presidente Bolsonaro por esse tempo que ele permaneceu junto à frente do Ministério da Saúde. A gente lembra que ele tomou posse em janeiro do ano passado, então estava desde o começo do governo do presidente Bolsonaro, fez ali uma avaliação de tudo que foi feito, de tudo que foi realizado por ele, pela equipe, sobre várias áreas, sobre vários setores, falou dos desafios dele também, né, frente à pandemia do coronavírus e realmente agradeceu por estar e ter permanecido durante esse tempo. O segundo a falar foi o novo ministro da Saúde. Ele falou exatamente isso. Ele disse que já trabalhou na saúde da família, né, no programa Saúde da Família. A gente lembra que ele é oncologista e que estava mais na área empresarial, mas que teve esse trabalho junto à saúde da família, junto com o dia a dia das pessoas. E ele falou exatamente isso. O foco vai ser as pessoas serão, portanto, o foco, né? Nós vamos ter que estar voltado para elas. Ele disse também sobre a questão da informação, sobre a importância da informação. Disse que a falta da informação gera medo, gera ansiedade. Citou aí o fato das ruas estarem vazias, né? E tudo isso gera realmente uma ansiedade nas pessoas. Então, ele vai trabalhar muito com a informação, levando a informação para as pessoas. Uma parceria também junto com os governadores. Ele falou que vai querer saber todos os dias, todas essas informações sobre a pandemia com relação aos estados e demonstrou essa atenção também, né? Depois, quem falou, nós temos um trecho dessa fala dele, do que ele falou. Vamos ouvir. Não vai haver qualquer definição brusca, radical do que vai acontecer. O que é fundamental hoje é que a gente tenha informação cada vez maior sobre o que acontece com as pessoas com cada ação que é tomada. Como a gente tem pouca informação, como é tudo muito confuso, a gente começa a tratar a ideia como se fosse fato e começa a trabalhar cada decisão como se fosse um tudo ou nada e não é nada disso. Então é isso. Isso aí a gente viu, foi a fala de ontem, né? Que ele foi nesse mesmo raciocínio, né? Vou só pedir para o Neto soltar aqui para não me atrapalhar um pouco o raciocínio. Então foi mesmo nesse raciocínio que não vai ter mudança brusca, mas que vai ter essa preocupação. Depois, quem falou foi o presidente Bolsonaro, agradeceu ao ministro Mandetta, ao ex-ministro Mandetta, tudo que ele fez até agora, mas disse que os dois têm pensamentos diferentes. Ele deixou bem claro isso, o que a gente já sabe, né? Esse foi o motivo realmente da saída do ex-ministro Mandetta. Disse que o Mandetta estava focado muito na saúde e que ele, o presidente Bolsonaro, tem a preocupação na saúde, mas que tem também a preocupação na economia. Então, demonstrando aí essa grande divergência entre eles. A gente já sabia que Luiz Henrique Mandetta, de fato, ia deixar o cargo, mas a repercussão foi muito grande ontem com o anúncio da saída de Mandetta do cargo. Teve, inclusive, panelaço em todo o país. As pessoas não gostaram muito dessa troca, dessa mudança. E a gente vai ver agora uma reportagem que fala exatamente como é que foi esse dia de ontem. Vamos ver. Luiz Henrique Mandetta foi aplaudido por servidores do Ministério da Saúde antes de iniciar sua última entrevista.
O agora ex-ministro estava acompanhado dos secretários. Ele agradeceu um por um e depois fez um pedido especial aos que vão dar continuidade ao trabalho. Vocês são todos extremamente capazes e não vai ser esse problema é insignificante. Nada tem significado que não seja uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Ao se despedir, Mandetta agradeceu ao presidente pela oportunidade de ter comandado o Ministério da Saúde por quase 1 ano e meio. Disse que, apesar de ter sido demitido, a última conversa que os dois tiveram foi amistosa e que ele espera que a transição seja suave, com resultados positivos. Mandetta vinha se equilibrando no cargo desde que a relação entre ele e Jair Bolsonaro começou a se desgastar. Nas últimas semanas, o embate com o presidente ficou ainda mais acirrado. Entre as principais divergências estavam as medidas de isolamento social que Bolsonaro considera exageradas. O presidente fez um pronunciamento assim que a coletiva terminou para apresentar o novo ministro, Nelson Teich, e agradecer pelo trabalho do antecessor. Foi realmente um divórcio consensual. Não condeno, não recrimino e não critico o ministro Mandetta. Ele fez aquilo que, como médico, ele achava que devia fazer. O presidente disse que o motivo da demissão foi a condução da crise do coronavírus e deixou claro o que espera do novo titular da saúde. Sei e repito que a vida não tem preço, mas a economia, o emprego tem que voltar à normalidade. Não o mais rápido possível, conversado com o doutor Nelson. Mas ele tem que começar a ser flexibilizado. É isso, Rodrigo. Hoje também teve uma fala interessante do presidente Bolsonaro, que ele disse o seguinte: lá na frente a história vai nos julgar, se referindo a ele e ao ex-ministro Mandetta. E eu espero que nós dois estejamos certos. E agora sim nós vamos ouvir um trecho desse discurso do novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Em tudo que a gente vai fazer é nas pessoas. Por mais que você fale em saúde, por mais que você fale em economia, não importa o que você fala, o final é sempre gente. E é isso que a gente vem fazer aqui, trazer uma vida melhor para a sociedade e para as pessoas do Brasil, né? É isso, importante falar do ministro, muito boa sorte para ele. E agora nós vamos ouvir o comentário do Cláudio Humberto. Com a troca no Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro mostrou que sim, o paciente pode trocar de médico, como ele disse que poderia fazer depois de ouvir do então ministro da Saúde a afirmação de que tinha decidido continuar no cargo porque médico não abandona o paciente. O erro de Luiz Henrique Mandetta foi não perceber que não era dele essa decisão. A decisão era do paciente e, na verdade, o impaciente presidente Jair Bolsonaro. O novo ministro, Nelson Teich, ele realmente, nas suas primeiras intervenções públicas, demonstrou muita segurança, demonstrou conhecimento do assunto, é alguém que reflete sobre esse assunto da coronavírus já há algum tempo através de trabalhos, artigos e trabalhos científicos publicados, portanto, espera-se muito dele, mas espera-se também que ele afirme e reafirme o seu compromisso com o Sistema Único de Saúde. É preciso que o Ministério da Saúde seja motivado, continue motivado a lutar pela melhoria, pela ampliação e pela consolidação desse sistema, o SUS, que já existe entre nós há quase 30 anos e é único no mundo. Vamos falar aqui de solidariedade, que segue sendo um escape nessa quarentena. Você vai conhecer agora a história da dona Belinha, diretora de uma creche lá de Samambaia, que resolveu preparar marmitas e doar para os moradores mais pobres da região. A dona Belinha é a fundadora e diretora da creche Formiguinha, que está fechada há mais de 15 dias por causa da pandemia do novo coronavírus. A instituição funciona em Samambaia e cuida de cerca de 50 crianças enquanto os pais trabalham. Já são quase 17 anos ajudando quem precisa. Nesse período de quarentena, a solidariedade não podia parar. A dona Belinha decidiu usar os alimentos da creche para preparar marmitas e doar para as famílias que não têm o que comer. Isso é a forma que nós temos hoje de amenizar, de diminuir um pouco o sofrimento, porque a gente tem consciência que está tudo fechado,
tem gente que é autônomo, não tem como trabalhar, é gente que precisa de tudo. Então, essa foi a forma que nós encontramos. A Carmelita é a cozinheira da creche. Ela também resolveu participar do projeto. Mesmo com o isolamento determinado pelo governo, para ela, ver a fila cheia de gente dá uma sensação de dever cumprido. Nem como explicar. É muito bom. Sensação muito boa. Tá ajudando as pessoas. Tem gente que às vezes não tem nem o que comer. E para mim eu me sinto privilegiada de ajudar. Os 3 filhos da Gislane frequentam a creche Formiguinha. Enquanto as portas estão fechadas, ela se ofereceu para ajudar no preparo da comida. Uma forma de agradecer a dona Belinha pelo carinho e cuidado com os filhos. Me sinto muito feliz e agradecida, né? Por ter conhecido ela, uma pessoa muito boa. E ela está fazendo isso por todo mundo. Sem a ajuda do governo, a creche Formiguinha é mantida com doações e, mais do que nunca, precisa de apoio para continuar ajudando a comunidade. Eu peço ajuda para a gente continuar mantendo a creche Formiguinhas. Nós temos hoje água, luz atrasada, a gente às vezes nem sabe como é que vai ser. E aqui, nesse momento, eu preciso de alimento, eu preciso de gás, que já não tem gás na distribuidora. Eu só tenho um bujão cheio aqui porque nós ganhamos. Então, assim, hoje nós estamos literalmente precisando de tudo. Se você quiser ajudar a creche da Dona Belinha, pode entrar em contato pelo número 99181-2568. E o GDF enviou pelos Correios os carnês para o pagamento do IPTU 2020. Juntamente com o IPTU, também é cobrada a taxa de limpeza pública. E neste ano, os 2 poderão ser pagos em até 4 parcelas, que vencem a partir do dia 18 de maio. Além do envio por correspondência, os boletos podem ser emitidos no site da Secretaria de Economia e no aplicativo Economia DF, ou pagos diretamente no BRB. Olha, do IPTU, vamos falar de IPVA. O recado agora é da Renata Dourado. Tem coisa que vale a pena ouvir de novo. O IPVA ficou até 20% mais barato este ano. A redução foi de 16% para carros e 20% para motos. E isso aconteceu só aqui, hein? Enquanto o resto do Brasil aumentou o valor, o Distrito Federal foi lá e reduziu. Muito bom, né? Agora está chegando a hora de pagar a terceira e última parcela do IPVA com vencimento entre 13 e 17 de abril, de acordo com o final da placa do seu veículo. Para acessar o boleto é simples. Basta entrar no site www.economia.df.gov.br ou baixar o aplicativo Economia DF. É rápido, fácil e super seguro. E fique atento às tentativas de fraude. Os boletos jamais serão enviados por e-mail ou pelo celular. Se você receber algum boleto por esses canais, não pague. IPVA 2020 é mais vantagem para todos. Governo do Distrito Federal. A seguir agora é a vez das microempresas. A Caixa vai oferecer uma linha de crédito de 12 bilhões para pequenos negócios. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. A Caixa vai oferecer 12 bilhões de reais em linhas de crédito para microempresas. Os empréstimos vão ser voltados aos negócios que ainda não foram atendidos nos outros anúncios do governo. Joana já perdeu a conta de quantas vezes foi ao banco em busca de empréstimo para não fechar de vez as portas da cafeteria. Mas não estamos conseguindo ter acesso a essa linha de crédito, que no momento é de suma importância, devido às contas fixas. Elas não deixam de chegar. Aluguel, condomínio, água, luz. Ela não está sozinha. Uma pesquisa do Sebrae aponta que 6 de cada 10 microempresários buscaram crédito desde o início da crise, mas não conseguiram. O governo anunciou 12 bilhões de reais diretamente para o setor. Terão direito ao financiamento negócios com faturamento entre 80 mil e 360 mil reais por ano. As micro e pequenas empresas são responsáveis por cerca da metade das vagas com carteira assinada no Brasil. Outra ajuda veio da Justiça Federal em Brasília, que proibiu todos os bancos de aumentar os juros e ampliar as exigências para conceder crédito enquanto durar a pandemia. As grandes empresas continuam esperando um pacote do governo. Com queda no consumo e previsão de aumento de 20% na taxa de inadimplência, o setor elétrico deve receber até 18 bilhões de reais do BNDES e de bancos privados. A expectativa é que depois da pandemia, empresas e consumidores tenham um reajuste nas contas de luz para ajudar a pagar o financiamento.
Toma hoje o julgamento sobre a participação dos sindicatos nas negociações entre patrões e empregados para a redução de jornada de trabalho, também salário durante a pandemia. A votação começou ontem, mas acabou adiada por um problema técnico. Já no Congresso, os senadores votam a PEC do orçamento de guerra. A gente volta a falar ao vivo com a Renata Dourado, já está com a gente de novo. A sessão virtual tinha começado, mas deu um problema técnico ali ontem, um bug no sistema. Hoje estão voltando, né, Renata? É isso, está se referindo ao Supremo, né? Isso mesmo, eles vão retomar hoje com esse assunto que é tão importante, né, para todo mundo, certamente. E com relação a essa PEC aí do Senado, os senadores estão votando neste momento, é uma PEC, votação remota, né? A gente lembra aqui que é o segundo turno de votação dessa proposta, por ser uma proposta de emenda constitucional, tem um trâmite diferente, mais demorado, então eles estão votando o segundo turno e é muito importante, a gente sabe, porque essa PEC, chamada PEC do orçamento de guerra, ela dá uma liberdade maior para o governo poder gastar, inclusive gastar mais do que o previsto, por motivos óbvios, né, por conta dessa pandemia. Tinha uma medida provisória que também estava na pauta, que é a medida provisória chamada verde e amarelo, só que os senadores retiraram ela de pauta e é uma medida, Rodrigo, que se não for votada até o dia 20 deste mês, ela perde a validade. É uma medida que altera, modifica regras trabalhistas, que sempre tem confusão, né, sobre quando se fala sobre esse tema. Não há consenso entre os senadores, inclusive tem senadores que dizem o seguinte, olha, você tirar direito de trabalhadores em época de crise não é interessante, então não houve consenso, eles retiraram de pauta, repito, se não votar até o dia 30, ela perde a validade. E lembrando que ontem os deputados federais aprovaram uma extensão, né, uma possibilidade de pagar aquele auxílio de R$600 para um número maior de pessoas, outras pessoas que não estavam naquela lista de critérios, por exemplo, mães adolescentes, a gente lembra que até então só podia receber quem tiver 18 anos para cima, né? A partir de 18 anos. Então, mães adolescentes com menos de 18 anos, de acordo com a proposta dos deputados, poderão receber. E os homens também chamados chefes de família. A gente lembra que as mulheres chefes de família, que são mulheres que não têm um companheiro, elas recebem R$1.200. Então, a proposta também estende para os homens também poderem receber R$1.200 se não tiverem a companheira, né? Se tiverem cuidar ali da família. No entanto, como essa proposta já tinha sido aprovada pelos senadores, mas foi alterada pelos deputados, então agora ela volta para ser analisada novamente pelos senadores e a gente vai acompanhar porque, como a gente diz aqui, é um auxílio que interessa muita gente, muitas pessoas estão de olho nesse dinheiro porque está faltando, inclusive, dinheiro para comprar comida, né, Rodrigo? E agora, desculpa, Rodrigo, agora a gente vai ouvir o comentário do Cláudio Humberto sobre esse tema. Olha, se há alguma coisa de positiva a ser mencionada com o aparecimento do coronavírus, foi esse milagre que acabou provocando no Congresso Nacional. A gente vê agora o Congresso Nacional trabalhando, minha gente, inacreditavelmente, até numa sexta-feira, quem diria, hein? Depois que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, inventou a semana de trabalho de 2 dias, né? Os deputados federais só precisam trabalhar às terças e quartas-feiras, no que ele foi imitado pelo presidente do Senado. Agora eles estão voltando na quinta-feira, coisa que não faziam, voltando até na sexta-feira. Esse é um milagre que precisa ser registrado. A gente também precisa ver essa mudança no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal voltar numa sexta-feira, olha, essa é outra novidade a ser celebrada. E agora é lei, não importa o local, seja público ou privado, as mães do Distrito Federal vão poder alimentar os filhos em qualquer local. A lei foi sancionada nesta quinta-feira pelo governador Ibanez Rocha. Agora, muitos estabelecimentos vão ter de se adaptar. Todas as instituições de ensino, por exemplo, terão de oferecer espaço apropriado às alunas lactantes durante todo o período de amamentação. As creches públicas ou privadas também serão obrigadas a reservar um espaço apropriado para que as mamães possam amamentar os filhos. A medida veio para evitar aquelas cenas de constrangimento de mães sendo impedidas ou mal vistas pelo ato de amamentar em alguns locais públicos. Para garantir que isso não aconteça mais, quem descumprir a lei vai sentir no bolso. A multa pode chegar a R$1.000 e o estabelecimento pode ter o alvará de funcionamento suspenso. E mesmo que a empresa não tenha uma área destinada exclusivamente para a amamentação, o ato não pode ser proibido. A Lairelle, mãe da pequena Esther, disse que a lei veio em um bom momento. Ela nos garante que a gente não passa por momentos de constrangimento em público, né? E mais do que isso, ela protege os nossos filhos, já que eles não têm
a gente não tem como controlar a fome do bebê e o momento que ele vai comer. Então, ter um local específico e ter essa lei que nos protege faz muita diferença nas nossas saídas e nos passeios. Em dezembro do ano passado, o governo do Distrito Federal já havia sancionado a lei que autoriza mães com filhos de até 7 meses a amamentar durante a realização de provas para concursos públicos do GDF. E ontem temos aqui com exclusividade que o governador Ibanez Rocha quer reabrir o comércio de Brasília no dia 3 de maio em definitivo. Mas, claro, haverá regras e contrapartidas como o uso de máscaras, também álcool gel, e as medidas são tema de um comentário do Cláudio Humberto. O governador Ibanez Rocha está estudando mesmo a flexibilização de funcionamento do comércio no Distrito Federal. É claro que o objetivo dele é liberar o máximo possível das atividades comerciais aqui no DF, mas o problema é que as imposições para a reabertura tem que priorizar mesmo o cuidado com as pessoas e também para evitar a contaminação, a disseminação do vírus. Há atividades cujo retorno ainda é muito complicado, por exemplo, bares e restaurantes. Mas há outras atividades que é possível compatibilizar os cuidados com a doença, com o combate à doença, exatamente com a manutenção, a preservação da atividade econômica e também dos empregos. Muitas lojas, por exemplo, vão voltar a funcionar normalmente, mas é claro que haverá contrapartidas. Os shoppings, por exemplo, já se comprometeram a testar os funcionários das lojas, testar o coronavírus, também disponibilizar para eles e para os clientes máscaras. Enfim, são todas providências para mitigar, para diminuir os efeitos ou pelo menos as possibilidades de contaminação do Covid-19. E agora Renato Dourado volta com mais uma informação sobre o coronavírus. Gente, o GDF continua atento aos desdobramentos do avanço do novo coronavírus aqui na capital. E a principal recomendação não mudou. O isolamento social continua sendo a forma mais eficaz de combate a essa terrível epidemia. Fique em casa. As autoridades médicas do mundo inteiro têm feito a mesma recomendação. São cientistas que sabem o que é melhor para se fazer neste momento. Tá difícil para os comerciantes? Claro que está. Tá difícil para muita gente, mas é tempo de sacrifício. A adesão de toda a sociedade pode salvar o cidadão. O GDF vai continuar investindo na contratação de profissionais de saúde, na compra de insumos e equipamentos, na abertura de leitos, enfim, vai fazer o que for possível para dar bom acolhimento às pessoas infectadas. Mas o real controle do novo coronavírus passa por você e pelo entendimento de que a gente precisa ficar quietinho, dentro de casa, para não deixar o vírus circular. E a seguir, a chuva atrasa a liberação das tesourinhas, que estava prevista para hoje. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. E agora, a Renata Dourado tem um recado do Ministério da Saúde sobre o coronavírus. Você conhece o TeleSUS? Um serviço de teleconsulta criado pelo Ministério da Saúde para ajudar no diagnóstico do coronavírus e passar orientações de cuidados e prevenção sem que você precise sair de casa. O TeleSUS une atenção, tecnologia, ciência, medicina e suporte profissional com enfermeiros e médicos. Para entrar em contato, ligue 136 ou acesse saude.gov.br/coronavírus e fale pelo chat. Você também pode baixar o aplicativo Coronavírus SUS ou mandar um oi no WhatsApp no número, anote aí, 61 9936-0031. E não se assuste se o TeleSUS ligar para saber como está a sua saúde, mesmo que você não tenha acessado nenhum dos canais de atendimento. O Ministério da Saúde quer saber como você está. O TeleSUS é mais um passo para cuidar da saúde e combater o coronavírus. Mas você precisa fazer a sua parte. Siga todas as orientações para se proteger e evitar a transmissão do vírus. E lembre-se, idosos precisam ficar em casa. No Recanto das Emas, o incêndio acabou destruindo uma casa e foi hoje na quadra 406 do Conjunto W. Dos 5 cômodos da casa, 2 foram consumidos pelas chamas e a sala também o quarto. Não havia ninguém em casa. O laudo com as causas do incêndio que causou todo esse estrago deve sair somente em 30 dias. E parte das tesourinhas do plano piloto deveria ficar pronta hoje, mas a chuva atrapalhou o cronograma.
As tesourinhas das quadras 15/16 Norte estão em fase de acabamento. O trecho precisa de sinalização de trânsito, limpeza e plantio de grama. O retorno dos trabalhos deve acontecer nos próximos dias, mas na entrequadra 7/8, a recuperação entrou na reta final. Na outra ponta da cidade, o trecho 3/4 deve ser liberado na segunda-feira da semana que vem, mas o da Asa Norte só no fim deste mês. Essa é a segunda etapa das obras de recuperação que começaram no fim do ano passado. A Novacap disse que os atrasos aconteceram por conta do período chuvoso. Para recuperar as estruturas de mais de 50 anos, o governo está investindo quase R$ 7.400.000. A próxima etapa contempla as quadras 11/12 Norte e a 13/14 Sul. Mande aqui para a Band seu vídeo relatando como você e sua família estão se adequando à quarentena. Como é que está a convivência em família, o que vocês estão fazendo para superar esse momento nada fácil. E vamos mostrar aqui os vídeos nos nossos telejornais. Então anote aí nosso número, que é o 99976-9204. O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí a galera dos Donos da Bola. A gente volta a se encontrar na segunda-feira, ao 12:30. Bom fim de semana e até mais. Tchau!